Caros espectadores, desenvolvemos na Spectrum uma nova fórmula de biopolímero que resiste a altas temperaturas. Poderão vê-la sob a marca The Filament HT-PLA. HT significa alta temperatura. Isso significa que estes filamentos são resistentes a altas temperaturas. Em comparação, podem ver este vídeo aqui. Neste vídeo, vê-se que o HT-PLA resiste até 150 graus, enquanto outros filamentos, outros materiais, infelizmente cedem. Graças a uma mistura especial de PLA, não são necessários tratamentos térmicos adicionais para que o nosso filamento se torne mais resistente à temperatura. Temos aqui alguns modelos. Comecemos por dizer que este filamento é visualmente bastante interessante, pois é acetinado, ou seja, meio brilhante, diria eu, e temos realmente muitas cores à escolha, especialmente cores semelhantes às das ferramentas elétricas, como Parkside, Ryobi, Husqvarna, azul e verde, Bosch, DeWalt e muitos outros. Aqui está até este vermelho da Milwaukee. Falaremos sobre isso num outro episódio. Mas hoje estamos a concentrar-nos no HT-PLA. Aqui temos um exemplo interessante de um suporte de telemóvel impresso para o carro feito de PETG comum e popular. E esteve no carro, infelizmente, mas após 2 dias ao sol, em pleno sol. Sabem como são os verões na Europa, estava quente. Infelizmente deformou-se bastante, o telemóvel caiu e infelizmente agora está inutilizável. Imprimi a mesma peça com HT-PLA preto da Defilament e testei. Nada se deformou, mesmo após uma semana ao sol. O carro estava fechado. Sabem que a temperatura interior pode chegar a 60 ou 70 graus. PLA não tem hipótese, PETG não tem hipótese. Mesmo a ASA cede sob tais condições. Felizmente, não com HT-PLA. Como podem ver, testei também estes suportes de óculos para a pala do sol. E aqui temos asa laranja, aqui temos asa branco. E como se pode ver, quanto mais tempo estão expostos a este calor, a este sol, mais se deformam. Em vez de manterem a forma, abrem-se simplesmente e ficam assim. A HT-PLA, por outro lado, não. A HT-PLA mantém a forma e segura os óculos onde devem estar. Os testes mostraram que este material é adequado para tais tarefas. Aqui temos outro elemento interessante que desenhei para as minhas próprias necessidades, onde simplesmente colocamos uma mesa de trabalho quente, uma mesa de metal que tem mais de 100 graus, para que possa arrefecer e possamos remover a impressão mais rapidamente do que se ficasse na impressora. Vou demonstrar-vos como isso funciona na prática. E aqui um exemplo simples. Fazemos algo, por exemplo, numa mesa de trabalho de metal, onde precisamos de uma temperatura muito alta, digamos 120 graus. É nylon ou algum HDPE, ou PIC, uma impressão muito quente, e queremos remover a mesa de trabalho, arrefecê-la, então não queremos danificar os nossos móveis ou quaisquer outras prateleiras, estantes e assim. Então já temos 108 graus, em breve teremos 120 graus. Vou tentar retirar a mesa de trabalho e não me queimar e colocá-la no suporte, que foi impresso em HT-PLA, que resiste até 150 graus Celsius. Não deve acontecer nada. Não deve colar-se à mesa de trabalho nem deformar-se. O que vamos fazer então? Esta impressão é bastante leve, bastante simples. Apenas 2 a 3 camadas em cima e em baixo. 15% de preenchimento. Portanto, uma impressão PLA completamente padrão. Aqui já temos 112 graus. Esperamos até 119, mais ou menos o que o MK4S pode realmente alcançar, porque esses 120 são, por assim dizer, o limite das possibilidades. Ok, aqui já temos 118 graus. Vê-se que a impressora parou de aquecer, então transferimos isso para a nossa impressão em HT-PLA. Está quente, está quente, está quente. Ok, rapidamente colocar assim. E teoricamente, se tivéssemos uma impressão aqui, poderia fazer isso, mas infelizmente não me preparei tão bem. Não importa. Normalmente, PLA ou outro material como PETG poderia deformar-se ou colar-se ou até mesmo dissolver ligeiramente a borda ao redor. HT-PLA, por outro lado, é tão resistente a essa alta temperatura que podemos colocar a impressão de lado com confiança, esperar que a mesa de trabalho arrefeça e depois remover a impressão com cuidado, sem danificá-la ou descolori-la. É, portanto, uma solução bastante segura e devo dizer honestamente, uso esta impressão muito frequentemente, mesmo quando imprimo PETG, para simplesmente arrefecê-la mais rapidamente, ventilá-la mais rapidamente, porque se ficar o tempo todo na impressora, demora realmente muito tempo para que a impressão se solte dessa mesa de trabalho. Ainda está muito quente, mas digo-vos honestamente, vejam, não aconteceu nada. Absolutamente nada. Nada se dissolveu, nem se formou.
Também nada ficou colado, então podemos usar HTPL desta forma, sem preocupações. Se quiserem um suporte para a mesa de trabalho, provavelmente o encontrarão na descrição em algum lugar no MakerWorld ou Printables. Lá podem baixar este modelo. Bem, a mesa de trabalho provavelmente já tem cerca de 80 graus e aqui não aconteceu absolutamente nada. Na mesa de trabalho não há vestígios desta forma, então acho que a missão foi concluída com sucesso. Pode-se agora segurá-lo na mão. Vale a pena mencionar que este filamento é resistente à máquina de lavar louça. Se algo se partir na máquina de lavar louça, como por exemplo uma roda que se partiu, provavelmente por desgaste, podemos desenhar, imprimir e colocar uma roda assim no mesmo lugar. Acontece que a minha máquina de lavar louça só atinge 60 graus Celsius na temperatura máxima num programa assim e nada aconteceu à roda. Não se deformou, não se partiu, simplesmente funciona. Portanto, se precisarem de uma aplicação assim, HTPLA é claro adequado para isso. Curiosamente, se tocarem neste filamento com as vossas próprias mãos, vão sentir que é um pouco mais plástico, é um pouco mais macio, não é tão rígido, o que para alguns pode ser uma desvantagem, mas para mim é uma vantagem. É mecanicamente mais robusto. Fiz pequenos testes simples de alongamento e ruptura. Acontece que o HTPLA resistiu a uma força de tração de 29 kg antes de quebrar. Simplesmente puxei com uma balança para medir quanto aguentava antes de partir, onde o PLA comum aguentou apenas 22 kg, portanto, há uma diferença bastante grande em percentagem, onde a impressão foi exatamente a mesma. O mesmo preenchimento, os mesmos contornos e as mesmas camadas superiores e inferiores. Quanto ao alongamento, o filamento comum aguentou 76 kg, enquanto o HTPLA aguentou até 106 kg. Isso é realmente uma diferença significativa. Portanto, podem ter a certeza de que este filamento tem melhores propriedades mecânicas do que o PLA comum e até outros filamentos como o PETG. Infelizmente não realizei um teste de impacto para este filamento, mas supostamente é realmente mais resistente do que outros materiais. Aqui terão de acreditar na minha palavra. Se quiserem imprimir com ele no AMS, no Bambu Lab ou no Creality, sem problema. A bobina encaixa, o nosso recarregamento também encaixa, funciona perfeitamente. É biológico, degradável e reciclável. Quanto às configurações de impressão, podem descarregar um perfil pronto para esta impressão, pois infelizmente não é um filamento tão fácil de imprimir, podem enrolar-se. No entanto, se seguirem algumas das nossas dicas para imprimir com HTPLA, não deverão ter grandes problemas. Primeiro, se usarem mesas revestidas com PRI, recomendo usar cola adicional. Se usarem mesas de metal, não precisam de usar cola. Basta ajustar a temperatura para exatamente 50 graus e usar um brim, se possível. Se tiverem uma impressora com câmara fechada, abram um pouco a porta, como com o PLA padrão, para melhorar um pouco o arrefecimento. A primeira camada a 220 graus, cada camada seguinte a 210 e deve ficar tudo bem. Se tiverem problemas com a adesão à mesa, usem colas adicionais ou materiais como Dimafix, Lacas 3D, Magigu e outras colas semelhantes para mesas de trabalho que simplesmente melhoram a adesão. Pessoalmente não tive grandes problemas, talvez também devido à escolha dos modelos. Quanto melhor o modelo for pensado, menor é a chance de uma impressão dessas se enrolar e podemos imprimir sem problemas. Se tiverem uma mesa de trabalho Coolplate SuperTech, podem até imprimir lá com uma temperatura de 35 graus e deve ficar perfeito. O filamento HTPLA é um material que oferece muito mais do que o PLA padrão, mas é igualmente amigo do ambiente e biodegradável. Se o PLA padrão não for suficiente para ti, opta pelo filamento HTPLA. Visita a nossa loja, o link está na descrição. Se gostaste deste vídeo, considera subscrever e avaliar o vídeo se gostaste ou não. E convido-te a participar na secção de comentários ou a dar a tua opinião sobre o nosso novo material, o filamento HTPLA. Agradeço desde já a vossa atenção e até à próxima.